Estamos ao vivo, produção. Deixa eu ver o OBS aqui, se eu estou centralizado. Beleza. Muito que bem. Estamos ao vivo, produção, realmente agora. Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos. Lucas Fialho aqui, dando continuidade a essa live, né? Onde eu vou falar um pouco sobre as 7 leis herméticas e correlacionando elas com os arcanos maiores do tarô. Então, só para relembrar um pouco, né, para quem está pegando esse vídeo só agora, essas 7 leis herméticas são 7 leis que o grande mago, né, atribuído a Hermes Trismegisto, um grande mago alquimista da antiguidade, no livro Kybalion, onde ele regula essas leis, né, tentando de uma forma simples, mas muito profunda, a realização de ministrar, de entender, de conceituar e colocar um método em tudo que existe. Então essas leis elas regem tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. E essa lei da correspondência, que é a lei de hoje, né, o princípio da correspondência, e também a nossa carta, né, que é o Hierofante, tem tudo a ver com esse conceito, essa conceitualização que o Hermes Trismegisto deixou para nós sobre essa lei. Então eu vou ler esse princípio que rege o mundo, tanto físico como espiritual, no sentido sideral e microscópico, né? Princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma correspondência entre as leis e fenômenos de todos os planos da existência e de vida. O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras do macrocosmo universal e vice-versa. Ontem eu falei um pouco, né, sobre o mentalismo, que é a primeira lei, que é o primeiro princípio, e já falei, né, do microcosmo, do macrocosmo, do espaço sideral e da física quântica. Então, corpos celestes que a gente não consegue nem compreender o seu tamanho real, e um nano ali numa partícula do átomo, uma coisa que também a gente não consegue compreender muito bem. Então, dentro dessa dualidade, tanto o muito grande e o muito minúsculo, pequeno, eles são iguais, eles têm essa correspondência. E aqui é interessante a gente fazer uma reflexão sobre o que o próprio Jesus nos disse. Quando ele dá a Pedro a chave da igreja, e muitos, a própria Igreja Católica, tem essas palavras de Cristo como a feitura de sua igreja a partir deste momento, porque Jesus é claro e fala que dá as chaves para Pedro. E tudo que ligares na terra será ligado aos céus. Então é interessante porque Jesus, próprio Filho de Deus, o nosso grande mestre, também fala dessa correspondência. E é uma lição, um conceito presente em muitas sociedades secretas e discretas, como, por exemplo, a maçonaria, né? Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Então, tudo tem uma correspondência no mundo. O plano físico e o plano, como eu falei ontem, do plano mental, o plano espiritual, eles fazem parte do todo, né? E eles
eles fazem parte de uma única coisa, de uma única ideia que está na mente de Deus. Então, por isso que tudo é muito parecido. A gente não pode fugir muito das regras. Embora, logicamente, cada plano da existência tenha a sua forma singular de agir e reagir. Mas, em contraproposta disso, e até na sua complementação dos reinos e dos mundos, tudo existe de uma certa lógica. Porque tudo foi feito pelo Criador. Então, tudo carrega um DNA comum. Carl Sagan, né, o famoso astrofísico, astrônomo, que deixou assim a ciência, principalmente, né, da astronomia, uma coisa mais pop, né, chegou ao mainstream, uma coisa assim que antes eram muito difíceis os termos, uma coisa muito complicada de se entender. Ele já na década de 70, né, com o Cosmos, que foi uma série televisiva explicando qual é o funcionamento do universo, as leis da física, os corpos celestes, foi que realmente as primeiras pessoas gostaram, entraram em contato com essa física, com a astrofísica, com a astronomia e tentaram entender um pouco sobre essa dinâmica dos astros, né? E ele falava, uma das frases mais conhecidas do Carl Sagan é: nós somos feitos de pó de estrelas, porque segundo ele mesmo, tirando o hidrogênio, todos os átomos, todas as moléculas, tudo o que forma uma estrela, nós também temos isso dentro de nós. Então, o cálcio, o ferro, todos esses elementos que produzem uma estrela a gente pode encontrar no nosso corpo também. Isso é muito bonito, isso é uma estrutura de pensamento maravilhoso. Chega realmente a ser um milagre, porque nós somos pó de estrelas, literalmente. Isso não é uma alegoria, isso é fisicamente, química, biologicamente correto afirmar. Os elementos que compõem o nosso corpo também compõem as estrelas. E o jeito que os astros se manifestam no mais infinito espaço, no mais infinito cosmo, é igual à nossa Lua que está pertinho aqui. Então, estudando esses fenômenos, a gente consegue também determinar a nossa vida, coisa que a astrologia, que era a astronomia, o seu princípio, sempre tentou fazer. Então, os astros têm uma correspondência enorme com a Terra e a Terra com os astros. Sempre foi assim, sempre será, por conta do quê? Dessa lei de correspondência. E adentrando mais essa carta, é uma carta do tarô, né, que é o Hierofante, que nos tarôs de Marselha e de Rider-Waite, que são os tarôs mais comuns, né, ele representa o Papa, porque o Hierofante, assim como o Hierarca no tarô de Thoth, no tarô egípcio, né, de Kier também, ele representa aí um sumo sacerdote, um clérigo de alta patente, que seria, em nossos termos, por isso que Marselha e o Rider-Waite tratam como o Papa. Aqui nós temos o Hierofante, que é um sumo sacerdote, que seria um bispo, um arcebispo e até mesmo o Papa. Então ele representa exatamente essa figura que é o interlocutor entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Então a gente tem aí a figura de um ser velho com barbas longas, né? Representando assim uma pessoa que se dedicou a vida inteira ao estudo da religião, ao estudo místico, que é os grandes mestres, os rabis, os papas, os arcebispos, né?
dedicam a sua vida ao estudo da religião, ao estudo da liturgia, do dogma. E nós temos aí 4 animais que representam os 4 elementos, né, que se param ali para olhar, e o interessante é aprender que o Hierofante, esse homem sábio, esse homem religioso, quer nos dizer. E aí eu lembro muito de São Francisco de Assis, que pregava para os animais, né, os bichinhos. Quando ninguém queria escutar a palavra de Deus, São Francisco falava e os animais se achegavam a ele. Tinha esse amor profundo pelos animais, por isso que ele é o santo padroeiro dos animais. E a gente vê que cada animal aí representa um elemento do mundo antigo, né? O terra, fogo, ar e água, representando que ele tem domínio sobre esses 4 elementos do físico. Então ele é uma pessoa muito sábia. As barbas longas também denotam, né, que ele é uma pessoa de experiência, uma pessoa vivida, uma pessoa velha. E a gente tem aí também um vulcão, né, prestes, parece que ele está a entrar em erupção, ou simplesmente são as nuvens. A metade da terra e metade do céu também trazem essa denominação, né? A gente tem aí uma montanha gelada com água, então tem todos os 4 elementos de novo presentes aí: a terra, a água representada no gelo, as nuvens, o ar e o vulcão, o fogo. Então a gente tem essa dualidade bastante interessante, né, dentro desta carta, fazendo novamente, remontando os 4 elementos da fisicalidade. E ele está ali com as suas vestes, além da barba branca, ele tem as vestes brancas, representando também a pureza, né, a dedicação, a abstinência de todos os pecados, uma coisa alva, uma coisa pura. Com o seu cajado, esse cajado ele representa várias coisas dentro das religiões, mas você pode ver que ele tem 3 patamares, e isso representaria a trindade, né? Por exemplo, na Igreja Católica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro de uma ótica mais ocultista, significa, né, o masculino e o feminino que se juntam nessa alquimia perfeita, nessa quinta essência, para gerar um novo ser, né? Então a gente até brinca com a numerologia que 1 e 1 são 3, exatamente porque quando 2 pessoas se unem, quando 2 energias se unem, o masculino e o feminino, gera uma terceira vida. Então isso significa os planos mental, físico e espiritual também pode ser atrelado a este significado, mas ele se apoia nesse cajado, como os papas têm o seu cajado, né, que simboliza a sua perna. Você pega esse cajado, Moisés bateu o cajado e abriu o Mar Vermelho, ele bateu na rocha e escorreu a água, o leite, o mel, né? Eles estavam perdidos no deserto. Então todo esse significado do cajado de que ele contém a força de Deus e que também ele nos auxilia na caminhada, né? Os peregrinos, os caminhantes sempre têm um cajado que ele ajuda na caminhada. Então também tem esse significado de ajuda do mundo espiritual para o plano físico. A gente pode observar que ele também está num lugar ermo, né, que provavelmente ele é um ermitão, ele é um eremita. Ele subiu a montanha para estar mais perto de Deus, para que ele conseguisse capturar toda a energia e as mensagens realmente que Deus tem para nós, né? Ele é um interlocutor disso, entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque ele dedica a sua vida toda para as Sagradas Escrituras, para as liturgias,
Assim como o grande, né, o nosso grande mestre Jesus foi o perfeito hierofante, o perfeito mestre nessa interlocução, né? E ele realmente fez um papel que os grandes mestres, que os rabis, né, da época, os sumos sacerdotes da época não fizeram, que era espalhar realmente a palavra de Deus e para que o povo entendesse realmente o que estava sendo falado ali. Então Jesus, ele mais do que as palavras, ele dava os seus exemplos, e quando via que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali nas escrituras, em palavras rebuscadas, em temas que muitas vezes nós também não compreendemos, ele usava de parábolas, ele usava de alegorias, de coisas do cotidiano para que todos pudessem entender as palavras de Deus. Então isso é muito interessante. Ele foi realmente o grande mestre, o grande portador dessa palavra entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então o Hierofante ele tem essa missão de transportar o conhecimento do mundo físico para o mundo espiritual e vice-versa. E é uma missão muito árdua, tanto que você vê que as pessoas, né, os monges, os padres, os papas, os arcebispos, eles, né, os iogues, eles têm uma vida inteira de abnegação no tocante em que eles se dedicam a vida toda e eles, como eles fazem parte dessa interlocução entre os mundos, eles não vivem nem no plano espiritual, nem no plano físico muito bem. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Então, por isso que essa carta é interessante, porque ele está no mundo, mas ele está refugiado, ele está longe das tentações, longe de tudo aquilo que distancia de Deus. Mas uma hora ele deve fazer isso. Assim como Moisés subiu o monte para falar com Deus, desceu do monte, assim como Jesus se retirou para o deserto, assim todos os grandes mestres, eles têm essa missão de se retirar. Buda que peregrinou, né, o Siddhartha Gautama também que peregrinou por toda a Índia, ficando semanas, meses, anos em silêncio, numa completude, numa meditação. Então todos esses grandes mestres, eles têm esse arquétipo do hierofante, que religa o mundo, a religião, religare vem exatamente desse termo em latim, né? Da religiosidade, de religar o plano físico no plano espiritual. Então os grandes mestres eles têm esse papel da correspondência entre os mundos. E dentre o médium, ele está entre, né? O médium ele tem esse nome porque ele recebe ele recebe não somente as instruções, como também existem os médiuns de incorporação, incorporam essas entidades que nos trazem também, né, conselhos, que nos trazem a cura. Então, o médium ele também tem esse papel de corresponder o plano físico do plano mental, espiritual. E um excelente hierofante, né, um dos grandes mestres que tem esse papel fundamental também de estar nesse meio, nessa convergência, são os Exus, que são, propriamente dito, mensageiros. Uma das características principais de todos os Exus são intermediar, né, as relações entre os orixás que estão no plano espiritual com a humanidade que está no plano físico.
Então o Exu, uma das formas de se ver, realmente eles são como os mensageiros. E eles têm um poder muito grande, eles são entidades bastante poderosas, porque eles estão em contato conosco muito firmemente. Então, eles vivem essa fisicalidade. Eles são seres que têm essa característica de serem muito físicos e muito espirituais. Eles também podem ser considerados, também têm esse papel de mestres, de hierofantes, porque eles estão também nessa correspondência. Uma das principais, sendo a principal função de um Exu é exatamente essa: ficar entre o plano espiritual e o plano físico para nos ajudar, para nos alertar, para nos ensinar e para nos proteger também. São forças muito poderosas que também fazem esse papel. E, por último, mas não menos importante, uma coisa bastante interessante na imagem é o gesto, né? Como se fosse um mudra mesmo, que tem absolutamente tudo a ver com a lei da correspondência, porque ele está dizendo, através dos sinais, que tudo que está embaixo, a gente pode perceber aqui na mão dele, né? Na mão desse grande mestre, e ele está falando tudo que está embaixo é como que está em cima. Então, as duas mãos, né, desse grande mestre, os dedos para baixo e os dedos para cima, significam exatamente a lei hermética, que tudo que está embaixo é como que está em cima, tudo que está em cima é como que está embaixo. É interessante notar, eu falei da maçonaria, que é um conceito bastante grande, utilizado pelos maçons, né, esse ensinamento, que as esculturas nas igrejas, o Aleijadinho, por exemplo, as esculturas, quando você vê uma escultura, e normalmente nas igrejas Jesus está com os dois dedos levantados e a outra mão abaixo, a mão no coração, tudo isso tem um significado místico, um significado oculto. E muitos dos discípulos e anjos, mais os santos e discípulos, primeiro na obra do Aleijadinho, eles têm essa característica do ângulo reto de 90 graus, simbolizando o esquadro, que é um dos símbolos maçons também, e as mãos, né, os dedos para cima e para baixo. Então, dentro desse lado oculto, dentro desse lado hermético dos Rosa-Cruzes, da maçonaria, então a gente vê também que os sinais representam também o que está em cima é como o que está embaixo. E a gente vê que tudo tem uma causalidade, tem uma correspondência. Então, os céus e a terra, os elementos, tudo se correspondem entre si. Tudo é uma coisa só quando a gente para pensar. E como eu falei ontem, a bem se dizer, não existe matéria, existe apenas uma energia, porque se nós formos, né, adentrando cada vez mais nas células, nos átomos, nas partículas, nos quarks, a gente vai entrar nos elétrons, a gente vai ver que elétron vem de eletricidade, que é uma energia, a gente vai perceber que tudo no cosmos é energia. Então, através da energia, nós pulsamos, nós temos a força, a energia vital. Então, se tudo é energia, o que está em cima é o que está embaixo. E como eu disse há pouco também, o próprio Jesus nos ensinou isso. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Então, tudo faz parte de uma correspondência. E esses grandes mestres, né, os santos, os anjos também são seres que estão entre o divino e
profano, vamos dizer assim, né, que estão entre o mundo espiritual e o mundo material. Eles nos ajudam, por isso que ele tem as asas, porque eles percorrem, eles são ágeis. Então, todos esses grandes mestres, todos esses grandes anjos, todos esses grandes santos, todas essas entidades, elas nos ajudam a perceber que o que a gente faz na Terra, uma frase até do filme muito bacana, um filme, vai ter a sequência agora, eu estou com muito medo, que é o Gladiador, né? O que você faz na Terra ecoa na eternidade. É uma das frases belíssimas desse filme e é verdade. O que você faz na Terra ecoa na eternidade porque existe a lei da correspondência. Então, os nossos atos aqui na Terra repercutirão após a nossa morte, sim. O que a gente planta, a gente vai colher. E a preparação no plano espiritual também entra, faz toda a diferença do modo de como nós vamos encarnar na Terra novamente. Então essa carta é uma carta que tem tudo a ver com a lei da correspondência, a lei hermética, que tão brilhantemente Hermes Trismegisto, o grande mago, relacionado, muitos dizem, à reencarnação de Tote, a própria reencarnação de Hermes, que contém também a essência de todos esses grandes magos, alquimistas. Ele nos deixou essa segunda lei muito importante, que é a lei da correspondência. Muito obrigado a todos, espero que a live tenha sido bastante proveitosa. Vou deixar ela salva aqui. Eu fiz um novo canal, um Novelo de Teseu. Eu peço para que vocês curtam, para que vocês sigam lá, vou deixar a live salva também no YouTube. E que esse novo projeto acarrete aí um pouco mais de conhecimento, tanto para as pessoas, mas principalmente para mim, porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente está em contato também com todas essas energias e conhecimentos. Então, muito obrigado, paz e bem a todos, boa noite e até mais.